Mundo Zumbi Cap 231, Geleia não. 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 A figura negra que é o líder da facção da Onda Azul pronunciou em preocupação. Desde que o surto começou, ela ficou devastada. Seu pai, que era a cidade do prefeito de Daan na época, foi infectado. Como um dos povos da ordem superior da sociedade, eles têm o privilégio de consumir os medicamentos com antecedência. No entanto, eles não esperavam que esse mesmo privilégio levasse à sua condenação precoce. Seu pai foi um daqueles que se tornou um zumbi primeiro. No início, eles só pensavam que era apenas um efeito colateral de consumir o remédio, cure. Eles conseguiram confiná-lo, não permitindo que ele corresse desenfreado. No entanto, depois de algumas horas, a mesma coisa aconteceu em todo o mundo. Causou pânico nas pessoas, incluindo eles, as pessoas de alto escalão. O pânico fez com que as pessoas fugissem e salvassem suas vidas. Neste momento, ninguém pensou em matar aqueles que se tornaram zumbis. Eles os deixaram infectar os outros, sem saber o que fazer. Como um dos privilegiados da sociedade, foram imediatamente evacuados para um dos locais considerados seguros, que era a Câmara Municipal. No começo estava tudo bem, os mantimentos eram distribuídos a qualquer um, ninguém passava fome e ninguém morria dentro da prefeitura também. No entanto, tudo mudou quando os híbridos atacaram. A paz foi perturbada e a segunda rodada de pânico ocorreu. O desespero estava escrito no rosto de todos. Eles viram humanos sendo espetados e comidos vivos pelos híbridos. Foi horrível. Naquela época, apenas um punhado deles havia se tornado nível 1. Eles ainda não estavam familiarizados com os níveis de pontos fortes e tal. Enquanto resistiam, surgiu uma existência incompreensível para eles. Ele era o líder dos híbridos. Naquela época, eles não sabiam que ele já era um ascensionado, um híbrido de nível 3 de fato. Ela lutou corajosamente junto com os outros apenas para ser derrotada em um piscar de olhos. E assim como quando ela estava sendo encurralada, e o líder híbrido já estava preparando o ataque final, uma figura enorme apareceu de repente, bloqueando completamente o ataque do híbrido. Quando ela o viu, não pôde deixar de sentir medo por sua aparência. No entanto, naquele momento, outro sentimento surgiu dentro dela. A sensação de calor familiar. Ela estava confusa naquele momento, mas quando a figura se virou para olhar para ela, uma lágrima repentina de repente escapa de seus olhos. Era um zumbi, seu pai, que eles confinaram em sua casa, voltou. Gilan. Região Autônoma. A. O zumbi falou com cuidado, e foi aí que ela percebeu que era seu pai. Ele voltou para salvá-la. Quando ela estava prestes a estender a mão, uma mulher de repente a puxou para trás. Ao mesmo tempo, os olhos de seu pai ficaram vermelhos de repente, antes que ele esmagasse a área onde Gelan estava anteriormente com seu punho extremamente enorme. Por essa força, perceberam então que ele também estava em outro nível, o mesmo com o líder híbrido. Neste momento, o cérebro de Gelan já havia apagado. Ela não conseguia mais encabeçar nada e parece que seus arredores ficaram mudos. A mulher que puxou Gelan de volta gritou algumas palavras incompreensíveis para seus ouvidos. Gelan não ouviu nada e a próxima coisa que ela percebeu, ela já estava longe de seu pai zumbi que já estava lutando com o líder híbrido. Nilo ouviu o grito da mulher claramente. No entanto, ele não parou seu avanço e até correu com maior velocidade. Estrondo. Sua lança e o punho do zumbi de nível 3 colidiram, resultando em um som ensurdecedor. Uma onda de choque foi gerada, quando as paredes já enfraquecidas se despedaçaram em rublos. Nilo estava cheio de sorrisos enquanto balançava e perfurou sua lança ferozmente em direção ao zumbi. Toda vez que ele fazia isso, seus braços sempre tremiam, pois o zumbi sempre o bloqueava com seu punho enorme. O zumbi parecia ficar furioso quando seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. Enlouqueceu depois de ser atacado pretensiosamente por Nilo. Mesmo que o zumbi tivesse força e velocidade superiores, Nilo ainda foi capaz de combatê-lo diretamente com a ajuda do talento adaptador instantâneo. Toda vez que o zumbi fazia um movimento, ele sempre estava à frente.
Contrariando seu movimento como um profissional, o zumbi não conseguiu usar toda a sua força. Rugido. Ao contrário dos zumbis abaixo de seu nível, um zumbi de nível 3 já tem inteligência que pode deixá-lo pensar por si mesmo. Vendo que era incapaz de dominar Nilo, deu um passo para trás antes de soltar um rugido estrondoso que sacudiu até os tímpanos de Nilo. Mesmo que Nilo visse isso com um instante adapter-talente, ele ainda não conseguiu reagir devido ao seu movimento abrupto. Esta foi sua primeira vez lutando contra um zumbi de nível 3, e ele já estava indo bem com seu talento adaptador instantâneo. Seus tímpanos zumbem por um momento e, felizmente, o adaptador instantâneo fez suas maravilhas instantaneamente quando ele se recuperou imediatamente daquela parada momentânea. No entanto, um punho enorme já estava se aproximando de seu rosto e ele sabia que não podia mais evitá-lo. Seus olhos se arregalaram de surpresa e, enquanto se preparava para o impacto, ele instantaneamente acessou a loja do sistema. O sistema compre 5 máscaras de nível máximo 2 e recupere todas elas em um instante. Nilo ordenou apressadamente e em questão de segundos, 5 máscaras de aparência demoníaca se materializaram e se colocaram em seu rosto. Ao mesmo tempo em que terminou, o punho do zumbi também atingiu seu rosto. Estrondo. Múltiplos sons de estalho ecoaram quando o corpo de Nilo voou para trás como uma pipa quebrada. Estrondo. Outro estrondo ecoou quando seu corpo atingiu uma enorme árvore perto da casa. Felizmente, ele tem sua armadura de pano, ou então algumas de suas costelas seriam quebradas apenas com esse impacto. Ele rapidamente se levantou do chão como se nada tivesse acontecido. No entanto, as 6 camadas das 2 máscaras de nível superior já haviam se despedaçado caindo no chão em pedaços um por um. Quando ele cuspiu um bocado de sangue no chão, Nilo de repente ouviu um suspiro de surpresa não muito longe dele. Nilo. Mundo Zumbi Cap 232, um conhecido. Um grito de surpresa chegou aos ouvidos de Nili quando a mulher de antes falou seu nome. Nili inclinou a cabeça em confusão e olhou para a mulher que estava com o capuz abaixado agora. Mesmo a sujeira presente em seu rosto e seu cabelo bagunçado ainda não conseguia esconder sua bela aparência. Ela não era uma beleza extrema, mas aos olhos de Nili, ela é. No termo de Nili, ela é uma mulher normalmente bonita. Ela encarou Nilo diretamente nos olhos e o choque e a perplexidade não puderam ser escondidos. Seus olhos estavam brilhando como se uma criança visse uma recompensa de pirulito depois de terminar suas tarefas a tempo. Nilo. Ela perguntou novamente. Ao mesmo tempo, os olhos de Nilo ficaram nebulosos quando uma onda de memória surgiu dentro de seu cérebro. No segundo seguinte, seus olhos voltaram ao normal, pois a informação sobre a mulher à sua frente já estava completamente absorvida. Era uma memória que o Nilo anterior queria esquecer, não importa o que. Você pegou a pessoa errada. Nilo disse depois de um momento de contemplação. Ele queria se distanciar primeiro e classificar as emoções caóticas que estava sentindo de repente. Parece que o talento adaptador instantâneo não o ajudou desta vez. Ela era uma conhecida do Nilo anterior há 5 anos. E sua memória sobre ela era feliz e triste ao mesmo tempo. Sorte desgraçado. E um pedaço de merda covarde. Nilo amaldiçoou o antigo dono do corpo que ele estava usando depois que ele herdou esse pedaço de memória esquecida. Ela poderia ser considerada como sua meio-amante. Durante o ensino médio, era evidente que os dois se amavam e mostravam isso sem impedimentos. No entanto, eles realmente nunca confirmaram seu relacionamento e sempre ficaram na fronteira de serem amigos e amantes. Os dois já estavam satisfeitos com seu ato. E nenhum deles queria pará-lo. No entanto, tudo mudou quando seu pai interferiu em seu relacionamento. Seu pai, que já era o prefeito da cidade de Daan na época, não quer que sua filha esteja em um relacionamento meia-boca e ele queria que Nilo assumisse a responsabilidade e se tornasse um casal já. Seu pai, o prefeito, amava tanto a filha e não queria interferir na vida dela o máximo possível. No entanto, quando ele ouviu o relacionamento meia-boca em que eles estavam, o prefeito teve pena de sua filha e decidiu ameaçar Nilo. Afirme seu relacionamento com minha filha ou então deixe minha cidade.
O covarde Nilo teve medo de assumir a responsabilidade e, devido às ameaças que recebeu do prefeito, imediatamente optou por se distanciar deles e foi em direção à cidade para continuar sua educação. Depois disso, Nilo não ouviu mais falar deles e 5 anos já se passaram desde então. Nile, é realmente você? A mulher, Gelan disse com uma voz trêmula. Ela confirmou depois de ouvir sua voz. Os sentimentos que ela havia reprimido por 5 anos explodiram quando as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. TSK. Nilo mordeu a língua com força. Ele não sabe o que fazer nessa situação. Ele queria negá-lo, e não negá-lo ao mesmo tempo. Em sua vida anterior, ele não foi capaz de experimentar esse tipo de sentimento. Seu coração batia como um louco. Era agradável e doloroso ao mesmo tempo. Um lado dele estava feliz depois de se lembrar dela, enquanto o outro estava triste ao ver seu estado. Esse bastardo, mesmo que ele já esteja morto, seus sentimentos ainda permanecem. Tive sorte de não herdar sua covardia. Nilo ri de sua própria situação. Onde você esteve todo esse tempo? Gelan enxugou as lágrimas no canto dos olhos enquanto sorria e fazia a Nilo uma pergunta que a incomodava há anos. Rugido. No entanto, antes que Nilo pudesse responder, o zumbi já o havia derrotado com um rugido. Nilo olhou para o zumbi de nível 3 que ficou furioso de repente. Parando para pensar sobre isso, este zumbi também parece ser familiar. Este não é o prefeito. Nilo suspirou em choque após a realização. Ele olhou para Gelan e então para o prefeito zumbi, e então para Gelan novamente. Esse é meu pai. Gelan abaixou a cabeça antes de assentir em confirmação. No entanto, sua voz não era mais tão triste. Parece que ela já começou a aceitar a verdade. Afinal, já se passaram meses, e a única coisa que a mantém esperando que seu pai volte foi devido ao comportamento que mostrou durante o cerco à prefeitura. No entanto, vendo sua situação atual, Gelan percebeu que já era tarde demais. Eu sinto muito. Nilo proferiu sem pensar. As palavras escaparam de sua boca de repente. Está tudo bem. Eu já estou começando a seguir em frente. Ela respondeu com um sorriso quebrado. No entanto, as palavras atingiram Nilo e doeram seu coração. As palavras, começando a seguir em frente, permaneceram em sua mente e de repente ele parecia em branco. No entanto, o prefeito zumbi não o deixou continuar com isso, pois correu com extrema velocidade em direção a eles. Nile, eu vi que você também se tornou mais forte. Por favor, conceda este meu pedido egoísta. Por favor, me ajude a matar meu pai. Ela afirmou com uma voz firme. Nilo ficou surpreso e se eles não estivessem no apocalipse e ela dissesse essas mesmas palavras novamente, isso realmente faria com que as pessoas não entendessem. Já era seu plano matar o zumbi desde o início, não importando se ele o identificava como conhecido do Nilo anterior ou não. Uma mão extra pode até ajudá-lo a economizar alguns pontos de apocalipse. Tudo bem. Nilo respondeu enquanto agitava a lança em suas mãos. Gelan também fez o mesmo com uma espada amarrada na cintura. Ela já descartou tudo enquanto fugia mais cedo, exceto a espada amarrada em sua cintura. Ela sacudiu a espada resolutamente e olhou para seu pai zumbi. No entanto, o zumbi ignorou e foi em direção a Nilo com um punho pronto para ser lançado em seu rosto. Mundo Zumbi Cap 233. Chupe meu pirulito. Gelan ficou chocada porque estava literalmente na frente do Nilo e ainda assim o zumbi ignorou e foi para o Nilo. Estrondo. Um som ensurdecedor foi ouvido quando o enorme punho do zumbi atingiu a lança que Nilo estava segurando. Neste momento, Nilo não apenas o bloqueou simplesmente, mas também balançou sua lança com dificuldade em direção ao punho que se aproximava. Mesmo que a arma da mudança fosse apenas uma arma de nível 2, não foi nomeada a pico do nível 2 à toa. Nilo foi empurrado para trás alguns metros, mas um rastro de sangue de zumbi agora estava presente na lança que ele estava segurando. Foi também a razão pela qual o zumbi ficou furioso com ele em primeiro lugar. Atualmente, o zumbi já estava carregado com pequenos ferimentos.
Apenas a pele e a superfície externa de seu corpo foi o que a arma da mudança conseguiu ferir. Nilo estabilizou seu corpo no ar e pousou suavemente no chão com sua lança. Assim que o zumbi estava prestes a seguir Nilo, um grito foi ouvido de repente em suas costas. Você não vai a lugar nenhum. Gelon gritou enquanto balançava a espada com força na cabeça de seu pai. Não houve hesitação em sua greve, pois ela já havia aceitado a verdade depois de ver seu pai novamente mais cedo. Ela é uma garota inteligente, afinal. Ela não se tornou uma humana de nível 2 sem razão. Balanço. No entanto, por melhor que seja seu ataque, ele ainda foi bloqueado facilmente pelo zumbi. Rugido. O zumbi rugiu com raiva em direção ao rosto dela, soprando o moletom e seu cabelo que estava apenas na altura dos ombros. A saliva de zumbi foi espalhada em seu rosto, mas ela conseguiu evitar cada pedacinho dela, exceto por algumas partículas minúsculas. Se fosse um humano normal que fosse pulverizado por tal saliva, eles certamente seriam infectados e se transformariam em zumbis no local. Porém, humanos que já subiram de nível já possuem uma certa imunidade ao vírus da Apocalipse. Afinal, eles estavam consumindo esses vírus para ganhar força. Ao contrário de antes, o zumbi não a ignora mais desta vez, pois levanta um de seus punhos no ar, preparando-se para um ataque poderoso. Gelon viu os movimentos, mas não conseguiu responder a tempo. Estrondo. Seu corpo foi atingido, mas foi jogado a poucos metros de distância. Foi porque no momento do impacto, Nili já havia retornado e conseguiu bloquear parcialmente esse ataque, fazendo com que a força diminuísse quando atingiu Gelon. Mesmo assim, Gelon ainda tossiu com a boca cheia de sangue com o impacto. Ao contrário de Nilo, ela não tem nenhuma armadura de pano em si mesma. A armadura de osso do peito foi quebrada em pedaços há muito tempo. E parece que sua espada logo seguirá os passos da armadura. Gelon não se incomodou com sua situação quando ela instantaneamente voltou para a batalha depois de se levantar. Nesse momento, Nilo e Zumbi estavam trocando golpes atrás de golpes. E, claro, Nilo estava sempre perdendo devido ao seu nível e diferença de força. No entanto, não era do propósito de Nilo terminar a batalha rapidamente. Ele queria prolongar a batalha, não para cansar o zumbi, mas pelo menos diminuir seus movimentos com vários ferimentos. E seu plano já começava a dar frutos. Ele agora poderia responder ao seu ataque, esquivando-se de alguns deles completamente. Sua situação e aparência também estavam em seu melhor estado. A razão para isso era simples. Ele estava chupando 3 tipos de pirulitos enquanto lutava. Um para recuperar sua resistência ou energia, um para curar suas feridas e outro para uma explosão momentânea de força. Cada um deles custa 10 pontos de Apocalipse, pois já são itens de nível 2. No entanto, um pouco depois, Nili notou que a participação de Gelon na batalha havia diminuído. Ele ficou preocupado por um segundo enquanto imaginava o pior cenário instantaneamente. Droga, ela já me traiu? Suas sobrancelhas de repente franziram em irritação enquanto ele a procurava em seus arredores. E no canto, ele a viu esparramada no chão, tentando se levantar enquanto tosse a sangue. Nilo de repente se sentiu envergonhado depois de pensar que ela o traía. Ele também estava feliz ao mesmo tempo que isso não aconteceu de verdade. Bom, enquanto sua atenção estava ocupada por um momento, um golpe do zumbi de repente chegou em sua área de costelas. No entanto, devido ao talento do adaptador instantâneo, ele conseguiu reposicionar o cabo da lança no último segundo, bloqueando com sucesso o ataque. Seu ataque está ficando mais fraco. Nilo sorriu depois de perceber esse fato. Parece que sua tática já estava dando resultado. No entanto, seu corpo ainda estava jogado e girado para longe daquele soco. Nilo estabilizou seu corpo no ar novamente enquanto arranhava o chão com sua lança para atuar como freio. Seu corpo parou de se mover para trás perfeitamente ao lado de Gelon. Tosse. Desculpe. Tosse. Estou tão fraco. Tosse. Gelon gemeu enquanto tentava se levantar. Ela realmente sentiu que em vez de ajudar, ela se tornou um fardo para Nilo.
Nili só pôde sorrir depois de ouvir seus pensamentos. E para ser honesto, ela era realmente um pequeno fardo para ele, mas ela ainda fez sua parte e seu plano de ferir o zumbi por todo o corpo não seria tão bem sucedido se não fosse por sua ajuda. Eu mandei os três embora e outros substituiu no momento seguinte. Mas está tudo bem, você fez sua parte. Ele comentou internamente. Você não é. Nilo, no entanto, a consolou. O zumbi já estava começando a se mover novamente em direção a eles a uma velocidade menor do que antes. Rugido. Ele correu em direção a eles, desconsiderando as várias feridas que agora estavam claramente presentes em seu corpo. No entanto, Nilo não suportava sair de seu lado no momento, não quando ela estava naquela condição lamentável. E então Nilo comprou um pirulito de cura de nível 2 na loja do sistema antes de falar. Você quer chupar meu pirulito? Nilo perguntou sério. Tosse. Chupar? Tosse. O quê? Gelão ficou momentaneamente atordoado ao ouvir isso. Ela até tossiu sangue ainda mais violentamente antes que um tom de rubor pudesse ser visto em seu rosto sujo. Esse pirulito. Mudou e veio com uma propriedade curativa. Olha, eu estou até chupando um agora. Nili apontou o dedo para o pirulito em sua mão e depois para o pirulito que estava chupando seriamente. Tosse. Oh, você quer dizer que... Entendo. Obrigado então. Gelan respondeu com uma voz dura. A decepção era aparente apenas em seu tom. Ela tossiu um pouco mais antes de estender a mão para receber o pirulito que supostamente poderia curá-la. E assim que Neil estava prestes a entregar a ela o pirulito de cura, um som que veio diretamente dentro de sua cabeça foi ouvido de repente. Mundo Zumbi Cap 234, proposta. Enquanto Neil estava entregando o pirulito de cura para ela, uma mensagem de erro apareceu de repente em sua cabeça. Itens que vieram do sistema não podem ser usados além do anfitrião ou dos animais de estimação do anfitrião. Nilo de repente se sentiu envergonhado de repente. Ele lentamente retraiu a mão, pois não sabia o que fazer. Por um lado, ele realmente queria ajudar seu ex-amante, e por outro lado, ele não podia fazê-lo por causa da restrição do sistema. Eu vou te dar isso em um segundo. Ele afirmou enquanto interceptava o zumbi que entrava. Gelão ficou perplexa com a súbita mudança de atitude, mas não podia fazer nada a não ser esperar. Uma série de colisões ocorreu, mas ao contrário de antes, o zumbi já estava se movendo bastante devagar. Foi devido às suas inúmeras feridas em seus ligamentos que Nilo atingiu propositalmente. Estrondo. Nilo forçou o zumbi a recuar alguns metros depois de acertar sua mão mutante com sua lança. Embora o zumbi já tivesse enfraquecido, matá-lo ainda não era fácil. Em vez de apressar as coisas, Nilo decidiu diminuir lentamente sua vida. Depois de uma pausa rápida, Nilo pulou em direção a Gelan novamente. Ela já estava lutando com sua respiração. Mesmo que ela já seja um ser humano de nível 2, sofrer esse tipo de ferida ainda era fatal. Poderia ser curado usando géis apocalípticos, mas o processo ainda seria bastante longo e quem sabe quantos géis eles precisam para curá-la completamente, para não mencionar, Nilo não tinha nenhum único gel em si mesmo agora, pois o sistema sempre o coletava para ele. A única solução que Nilo conseguia pensar agora ainda era a mesma. O pirulito de cura do sistema. No entanto, para dar a ela precisa se tornar seu animal de estimação primeiro. Você está bem? Ele fez uma pergunta cuja resposta já deveria ser óbvia se alguém observasse claramente a situação de Gelan. No entanto, Gelan ainda respondeu a ele sem dizer nada. Mal. Você vai me dar isso ou não? Ela acrescentou enquanto apontava para o pirulito de cura em suas mãos. Eu posso te dar isso, mas... Este Ealing Lollipop também sofreu uma mutação, e antes que eu pudesse dar a você, você primeiro precisava se tornar leal e vinculado apenas a mim. Nilo afirmou. Suspiro. Resumindo, você vai se tornar o que eles chamam de escravo. Ele adicionou. Tosse. Tem algo assim? Tosse. O mundo realmente se tornou um lugar tão caótico.
Gelan soltou um suspiro profundo enquanto tossia um pouco de sangue devido ao dano interno que ela sofreu mais cedo. Se eu me tornar seu escravo, você vai manipular minha mente, como os que faziam nos filmes? Ela perguntou curiosa. O zumbi apareceu novamente e, como sempre, Nili conseguiu trazê-lo antes de voltar para Gelan. Não. Você só precisa ser extremamente leal a mim. Lembra dos animais mutantes de antes? Na verdade estamos na mesma situação. Nilo respondeu enquanto pensava nos 3 animais mutantes que haviam fugido da cena há algum tempo. Ele já perguntou ao sistema anteriormente. Ele confirmou que realmente poderia contratar humanos como seus animais de estimação. Embora ele já tivesse adivinhado depois de ler os brincos da descrição da lealdade, confirmar isso em primeira mão ainda chocou a mente de Nili. Tudo bem então, eu concordo. Como eu me torno um de seus escravos? Gelan finalmente perguntou depois de refletir sobre isso. Você realmente concorda? Nili ficou perplexo, pois não esperava que Gelan concordasse. Afinal, era um escravo, e ninguém quer se tornar um. Ele até pensa em várias linhas apenas para convencê-lo, apenas para que ele pudesse dar a ela a poção de cura. Tosse. Não importa de qualquer maneira. Tosse. De todas as pessoas, você já deve saber o quanto sou leal a você. Gelan murmurou com um tom de rubor vermelho em suas bochechas sujas. Nilo ouviu claramente e não sabia mais o que dizer. Pela memória do Nilo anterior, ele poderia realmente dizer o quão loucamente apaixonado Gelan estava por ele naquele momento. No entanto, ele também não tinha muita certeza sobre os detalhes, pois parece que sua memória sobre esses incidentes é muito limitada. É como se um pedaço desse pedaço se a memória fosse retirada. Nele finalmente acenou com a cabeça depois de ouvir a decisão de Gelan. No entanto, ele já avisou o que significava ser seu animal de estimação ou escravo. E assim, ele comprou brincos de fidelidade da loja System e entregou a Gelan. Claro, ele agiu como ele tirou dos bolsos, e não algo assim surgiu do nada. Essa coisa se chama brincos de lealdade. Como o nome indica, exige a lealdade do usuário para com o proprietário do item. Devo avisá-lo, porém, você deve pensar nisso com cuidado, pois não será capaz de retirar-o assim que o usar. Nili ofereceu os brincos de lealdade a Gelan, esperando que ela aceitasse ou rejeitasse no último momento. Tosse. Você tem certeza que essa coisa pode me curar? Ela pediu para confirmar mais uma vez. Quando ela viu Nili acenou com a cabeça com entusiasmo, ela não hesitou mais e estendeu a mão para os brincos de lealdade. Embora tenha sido chamado de brinco, na verdade parece mais um anel do que o brinco. E ao ver sua forma, Gelan de repente tem uma ideia. Isso é um pedido de casamento. Então é por isso que eu não pude traí-lo depois que eu aceitei, hein? Gelan pensou. Seu batimento cardíaco aumentou de repente depois de perceber esse fato. Afinal, quem não vai se emocionar se o amor da sua vida, que desapareceu há anos, de repente voltasse no momento certo, salvando-o de aflições e, finalmente, propondo de uma maneira única? Apenas seu corpo e mente se tornaram nível 2. A batida de seu coração ainda era a mesma de antes, ansiando por Nilo. Gelan sentiu borboletas em seu estômago. O rubor vermelho em seu rosto ficou aparente, como ela finalmente disse enquanto estendia sua mão esquerda graciosamente. Você pode, por favor, colocá-lo para mim. Mundo Zumbi Cap 235. Primeiro animal humano. Você pode, por favor, colocá-lo em mim? Gelan disse com uma expressão tímida no rosto. Nilo foi pego de surpresa por onde ela estava vindo. Não é só usar brinco. Por que ele precisa dele para colocá-lo? No entanto, quando ele viu a forma dos brincos de lealdade em sua mão, ele também não pôde deixar de suspirar em choque. Ele percebeu que de alguma forma parecia uma proposta. E para Gelan estar agindo dessa maneira, isso significa que ela concorda. Nili não tinha certeza e não se atreveu a perguntar a ela sobre isso. Ele era, afinal, um solitário de sua vida anterior. Ele só ficou sabendo dessas coisas quando assistiu anime e leu romances online. No entanto, ele sabia que não era hora de pensar nisso.
Mesmo que o zumbi já estivesse bastante lento devido aos ferimentos que ele causou, matá-lo ainda não era fácil. Ele percebeu que realmente precisa de uma ajuda para amarrar o zumbi enquanto ele lida com o golpe final. Ele se reposicionou e se aproximou de Jelan. Ele então pegou os brincos de lealdade que agora se tornaram um anel e o inseriu lentamente no dedo anelar de Jelan. E no momento em que o anel atingiu a parte inferior de seus dedos, um alerta do sistema de repente ressoou dentro da cabeça de Nili. Um novo animal de estimação foi adquirido. Nome: Jelan Pico. Estágio nível 2 graus humano. Arma: N. Armadura: N. A talento: defesa pessoal nível 1 graus menor. Status: ferimentos internos graves. Você quer curar seu animal de estimação imediatamente. Custo: 20 pontos. Apocalipse. Sem número. Requisitos de atualização: N. Nili olhou para os detalhes de seu status e não pôde deixar de ficar surpreso com isso. Primeiro, ele não esperava que ela também já fosse um Piak estágio nível 2, assim como ele. Ele pensou que ela só estaria na fase final na melhor das hipóteses devido à maneira como ela lutou. No entanto, quando Nili pensou sobre isso com cuidado, ele sentiu que era realmente razoável que ela só pudesse lutar dessa maneira devido à falta de talento, arma e armadura, ao contrário dele que está totalmente carregado. Ele também ficou surpreso por ela ter um talento e, embora fosse apenas um nível 1, um talento era um talento, afinal. Nilo até pensou que ele é o único que tem um talento devido à existência do sistema. E então vem outra surpresa. Eu tenho que pagar 20 pontos Apocalipse para curá-la imediatamente. Porra, por que era tão caro? O ferimento dela é pior? Se fosse antes, Nili provavelmente rejeitaria a ideia de curá-la diretamente. Cada pirulito de cura lhe custou apenas 5 pontos de Apocalipse. Se ele comprar 2 e deixá-la chupar até secar, ela será lenta, mas completamente curada. No caso de Ogis antes, não mencionou sobre curá-lo imediatamente. Os 10 Apocalipse Points que ele usou durante esse tempo só conseguiram curar suas asas quebradas, mas alguns ferimentos ainda permaneceram em seu corpo. No entanto, ele estava pressionado pelo tempo e o zumbi também estava vindo em sua direção. Ele parou de hesitar mais quando concordou imediatamente com a demanda do sistema. Sim, cura imediatamente. Nilo comandou enquanto ia e confrontava o zumbi novamente. De costas, uma cena mágica aconteceu quando Jelan, que mal conseguia se mexer de antes, levantou-se de repente, cheio de energia. Jelan ficou encantado com a coisa mágica que aconteceu com ela. Ela já foi informada sobre a existência do sistema quando os brincos de lealdade pousaram em seu dedo anelar. No entanto, ela ainda não podia deixar de se maravilhar com sua existência mágica. Ela também podia sentir a restrição que vinha com os brincos de lealdade, por exemplo, a restrição em relação à lealdade ao Nilo. No entanto, Jelan não se arrependeu. Se o tempo retrocedesse e a deixasse escolher novamente, ela ainda escolheria a mesma coisa. Seu amor por Nilo não mudou depois de todos aqueles anos que estiveram separados. Embora ela ainda não tivesse certezas sobre o que realmente aconteceu naquela época, ela sabia que chegaria um momento em que Nili contaria a ela sobre isso em todos os detalhes. Ela agora estava totalmente curada. Sejam lesões internas ou externas, seu corpo já estava desprovido disso. Sua energia foi restaurada ao máximo e ela sentiu que ele estava ainda mais forte do que antes. Ela sorriu e não perdeu mais tempo. Ela foi e pegou a espada quebrada enquanto corria para ajudar seu amor, Nilo. Chegando, ela disse com uma voz cheia de deleite. Se o deleite foi devido aos seus próprios sentimentos ou aos efeitos dos brincos de lealdade, ninguém sabe, exceto ela e o sistema. Nili sorriu depois de ouvir sua voz. Parece que vou ter alguém com quem conversar de agora em diante. Ele poderia conversar com Máximo e os outros, mas a resposta dele seria traduzida principalmente pelos brincos de lealdade. E consiste principalmente em seus sentimentos, não realmente conversando. Estrondo. Nilo varreu os braços do zumbi com sua lança. No entanto, devido à força bruta do zumbi,
Sua lança também tremeu enquanto também ricocheteava. Felizmente, ele estava segurando-o com força para que não voasse. O zumbi se recuperou imediatamente e instantaneamente fez um movimento em direção a ele. O braço grosso do zumbi viajou a uma velocidade extrema em direção a ele. No entanto, Nilo ainda estava tão relaxado como sempre, enquanto lentamente puxava sua lança novamente. E assim que ele estava prestes a bloqueá-lo com sua lança, Gelan de repente chegou e com a espada quebrada em sua mão, ela bloqueou o ataque de forma descontraída. Seu braço também tremeu e seu corpo foi jogado fora. No entanto, ao contrário de antes, ela não recebeu mais tanto dano. Afinal, com a ajuda do sistema, Gelan agora era capaz de utilizar plenamente seu talento, autodefesa menor. Embora fosse apenas um talento de nível 1 por enquanto, como Nilo havia dito, um talento ainda era um talento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.